Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá para mais uma lei, né? Agora a nossa tal conhecida chamada Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90. Vamos lá, né? Então essa lei também, ela vem num tipo de lei, né, que ela tenta definir quais são os tipos de crimes mais repugnantes, tá? Também vocês podem, quem sabe, ouvir em outros lugares chamado de crimes bárbaros, que meio que crimes hediondos e crimes bárbaros são a mesma coisa. Ela tenta dar uma punição maior para crimes que ela, né, nós, né, na verdade, enquanto sociedades, né, fizemos esse tipo de legislação para estar punindo os tipos de crimes mais bárbaros. E dando um exemplo de qual é a diferença de crimes equiparados a hediondos ou crimes hediondos. A lei de crimes hediondos, ela é um tipo de legislação que para ser hediondo tem que estar literalmente na lei, tá? Se não está na lei, não é hediondo, tá? Vamos supor, a tortura. A tortura é um tipo de crime repugnante, né? Mas que ela não está na lei de crimes hediondos. Se ela não está na lei de crimes hediondos, ela não, né, deveria ser um crime hediondo. Na verdade, ela não deveria ser nem equiparada, né? Porque aqui no nosso Brasil tem vários países que doutrinam diferente, né? Existem países que para ser considerado um crime hediondo, o juiz fala, né? Então tá no judiciário. Se o juiz lá saca que é um crime hediondo, ele fala esse crime aqui é hediondo. Tem países que são mistos, tá? Que tipo assim, tá na lei, tem uma lei que fala os crimes hediondos, mas o juiz também pode falar que é hediondo, tá? Um exemplo disso não, na verdade não tem exemplo não. Mas se eu não me engano, vários estados dos Estados Unidos, né? Vários estados lá têm autonomia e tem na lei os crimes hediondos. E os juízes também podem definir aquilo que está como crime hediondo. Aqui no Brasil, nós só adotamos o que está escrito, né? O que está no rol de crimes hediondos. Se não está no rol de crimes hediondos, não deveria estar, né? E aí o pessoal às vezes falam que vão colocar certos crimes, mas, né, se eu não me engano, a Dilma Rousseff, certa volta, falou que iria adicionar, né, a corrupção, né, corrupção ativa, passiva nos crimes hediondos. Só que, né, como isso ataca muito diretamente eles, só ficou só na promessa mesmo. Mas é isso. O que é um crime hediondo? É o crime que está na Lei 8.072. Se não está na Lei 8.072, é qualquer outra coisa. É crime comum ou equiparado menos hediondo, tá? Isso é muito comum falar. Ah, o tráfico de drogas é crime hediondo. Ah, a tortura é crime hediondo. O terrorismo é crime hediondo. Não, são crimes equiparados, tá? Então vamos lá, começar a lei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Ah tá, aqui na lei de crime hediondos, os tentados e tanto os tentados quanto os consumados vão iguais, tá? Então, vou dar um exemplo. Todo roubo com arma de fogo, é um crime é um crime hediondo, tá? Todo roubo com arma de fogo é um crime hediondo, independente do calibre, seja o calibre permitido, calibre restrito ou um calibre proibido. Só para dar um adendo aqui nessa parte aqui, no Brasil, para ser crime hediondo, porte ou posse de arma de fogo, só se for de uso proibido, tá? Só se for uma canetinha que dispara. Vamos supor que a polícia civil vai cumprir um mandato na casa de algum MC e lá descobre que tem uma canetinha que dispara, né?
essa aí é considerada um tipo de arma proibida, né? É uma dissimulada. Não é simulacro, tá? É dissimulada. Ela parece que não é uma arma, mas é. Então, ele pode responder por crime hediondo, tá? Aí se for uma arma restrita, não, aí não. Porque posse ou porte só se for com arma proibida. Agora, se ele estiver usando essa arma para roubar, né? Que uma coisa é você fazer uma blitz ali, descobrir que o cara tá armado, outra coisa é tá em perseguição um cara que praticou roubo. Aí se o cara estiver usando essa arma para roubar, aí pode ser qualquer calibre. Calibre 16, 22, 32, qualquer calibre, tanto os permitidos quanto os restritos e os proibidos, tá? Se for para utilização de crime, tá? A anistia também, ela... Mais tarde nós vamos falar isso, mas eu já vou logo dar uma questão aqui. Eu vou fazer uma aula depois só sobre isso, tá? Sobre a questão do que é anistia, indulto, graça. Mas a anistia, ela paga tudo, tá? Então, se uma pessoa fez certo crime e ela foi anistiada, quem dá anistia é as casas legislativas, né? Então, ela é literalmente inocente. Se por virtude ela for cometer esse mesmo crime, né? Ela vai literalmente ser réu primário de novo, porque a anistia é um tipo de amnésia, ela apaga tudo. Diferente da graça e o indulto, tá? Você pode até ser perdoado na esfera criminal, mas na esfera civil, não. Você não volta a ser réu primário, quer dizer, você não fica com a ficha limpa nem nada. Só a penalidade criminal ali que é perdoada. E a graça, tanto a graça quanto o indulto, né, é o presidente que dá. A graça é para uma pessoa específica, né? Vamos supor, o presidente Bolsonaro, certa volta, deu uma graça, né, para o deputado federal Daniel Silveira, né? Ele poderia tentar dar um indulto também, né? Só que o indulto é coletivo, né? Tem indulto de Natal, tem indulto de Dia das Mães, essas coisas assim. Só que o indulto, ele é coletivo. Ambos, esse aqui, eles necessitam de transitado julgado, tá? Se eu não me engano. Então, para um presidente, né, ele dá tanto uma graça quanto indulto, precisa estar transitado e julgado, tá? Porque não tem como ele dar um perdão, sendo que a pessoa não é culpada, né? Porque a culpa é depois do transitado e julgado, né? Depois de transitado e julgado, a pessoa é considerada culpada. Como é que eu vou dar um perdão para uma pessoa que não é culpada, né? Então, a anistia não. Por isso que tá essa briga do pessoal, o Lira, não tá engavetando o pedido de anistia do pessoal de 8 de janeiro. Então, a anistia não, pode ser dada a qualquer momento, tá? Já o indulto e a graça não, tem que ser depois do trânsito julgado. Finalizando esses detalhes aqui, então vamos lá então. Então, começando a lei 8.072 de 25 de 7 de 90, né? 25 de julho de 1990. O artigo 1º, se vê que muita coisa aqui dela tá revogada, tá? É uma lei que diariamente tá sendo mexida, tá? Então, artigo 1º, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código do Penal, tá? Consumados ou tentados. Eu não sei se eu falei isso aqui, mas tanto os consumados quanto os tentados são hediondos, tá? É como na verdade, eu dei aquele adendo nas armas de fogo, sobre o roubo de arma de fogo, que eu ia tentar falar isso aqui, tá? Se a pessoa, ela, por acaso, ela ia cometer um crime, ia roubar, mas por ações de outra, né? Ela não conseguiu, o crime tentado já é considerado hediondo, tá? Então, beleza. Inciso 1º aqui. E o interessante dessa lei é o seguinte:
ela não fala muita coisa, tá? A gente tem que pesquisar. Ela fala, ó, um inciso da lei tal, tal, tal é crime hediondo. Agora o que tá no inciso da lei tal, tal? Aí nós temos que ir lá. E é isso que nós vamos fazer aqui também, tá? Então vamos lá, inciso 1º, homicídio. Artigo 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por uma só agente, e homicídios qualificados. E aqui está falando. Então, tanto o homicídio, né, praticado em atividade de grupo de extermínio, por mais que seja uma pessoa, mas está falando que é grupo de extermínio. Não, mas vamos supor que é uma pessoa que não gosta de negro e foi lá, ou sei lá, uma pessoa que ela se julga ser o Batman, sei lá, a Vingadora, e aí começa a matar, ou seja, é uma pessoa que está praticando ali em grupo de extermínio, por mais que seja um só agente. E o homicídio qualificado do artigo 121 em parágrafo 2º. Vamos lá, né? Ver que crimes são esses que estão tipificados. Código Penal. Deixa eu ver se já vai colocar aqui. Beleza. Agora que eu tô parando pra pensar aqui, onde é que tá aquele grupo de extermínio lá mesmo? Pelo grupo de extermínio ou aquele do... Tá bom, vamos lá então. Então, ou o grupo de extermínio, né? Ou os que estão no IC, ou os qualificados. E os qualificados são vários aqui, tá? Então vamos lá. Código Penal, os homicídios qualificados. Se o homicídio é cometido por mediante paga ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe. O que é um motivo torpe? É um motivo, como que eu posso falar? Besta. Eu não sei se... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, só para ter certeza. Era mais ou menos isso que eu ia falar mesmo. Então, o motivo torpe, digamos que é um motivo egoísta. Digamos que é um motivo moralmente reprovável. Vamos supor, o irmão que mata o outro irmão para ficar com a herança, porque não quer dividir a herança. É um motivo muito torpe, tá? A pessoa que, digamos, como que eu posso dar outro exemplo aqui? A pessoa, sei lá, que atropelou, a pessoa é palmeirense, muitas vezes atropelou um outro. Não, isso aí acho que já vai se enquadrar em fútil. Vamos ficar com isso em mente, tá? Que a coisa você pede mais exemplos aí pro Google. Mas motivo torpe é alguma coisa assim muito reprovável moralmente, tá? Questão de dinheiro. Nossa, você matou só porque geralmente ligado a dinheiro. Vamos entrar aqui e pedir alguns motivos, tá? Pra nossa mente ficar mais. Tipos de motivos torpe. Como é que é mesmo? Agora pronto, vou sabendo escrever. Torpe. Tipos de motivo torpe. Tal. Exemplos comuns de motivo torpe. Embora dependendo da análise do caso, corresponde à doutrina da jurisprudência. Ganância, interesse material, matar alguém para receber herança, para ficar com o dinheiro da vítima por dívida ínfima ou com o único propósito, objetivo lucro. Exemplo, matar um parente para cobrar o seguro de vida. Vingança, objeto, né? A vingança que se manifesta de forma especialmente repugnante,
desproporcional, nota a vingança por si só, nem sempre é torpe, tá? Ciúmes, né? Isso aqui é interessante, né? Vamos supor, o caso muitas vezes de uma pessoa que mata a mulher, que muitas vezes tem um amante e se combina com ele para matar o marido, para os dois, sabe? É motivo torpe, tá? Então vamos lá agora pro motivo fútil. Acho que esse motivo torpe aqui ficou bem claro. O motivo fútil geralmente é uma coisa besta, sabe? É uma coisa muito besta. Tipo assim, o cara que não vendeu uma pinga pra você fiado, você pega e mata ele. O cara que tava te devendo, sei lá, 5 reais, 10 reais. Matou o cara por motivo fútil, não é um motivo tão besta. Antes de eu vir pra cá, eu fui aqui na lanchonete aqui embaixo e merendei. E quando eu tava assistindo, tava na TV passando no jornal, tava falando de uma moça de 14 anos no Rio de Janeiro que matou a mãe junto com seu companheiro, que é de 41 anos, né? O cara literalmente tem não é nem o dobro, é tipo assim, os números invertidos. Uma tem 14, que é o 1 e o 4, e o outro tem 41, que é o 4 e o 1. São literalmente invertidos. E eles se juntaram para matar a mãe dela só porque ela não concordava com o relacionamento. Isso é um motivo, sabe, muito fútil. Só porque ela não... Porque, voltando a falar, crianças a partir de 14 anos, né, elas não é errado se relacionar, tá? Não é pedofilia. Mas eles se juntarem para matar a mãe e tal, sabe, uma coisa assim tão fútil que pra mim identifica muito bem esse crime aqui. E aí de onde tem que se lascar mesmo. Ela vai pro código PUECA, né? E o cara que vai se lascar, tem que se lascar mesmo também. Vamos lá, inciso terceiro. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que por resultados perigosos comum. E aqui é interessante, né? Porque nós falamos que a tortura é um crime equiparado a hediondo. E aqui na lei de crimes hediondos está falando aqui tortura. Olha, o que eu faço se vir uma questão falando então se tortura é crime hediondo ou equiparado? Coloca como equiparado. Eu vejo todo mundo falando que é equiparado, então. E esse inciso terceiro aqui é como se fosse um monte, né? Ele fala um monte de coisa, como emprego de veneno, de fogo, né? De explosivo, você explodir a pessoa, você matar asfixiada, meio de tortura, né? Porque a tortura também é um meio de se matar, outro meio insidioso ou cruel, né? Não só esses que estão tipificados aqui, mas vamos supor, você que, sei lá, eu vou falar uma coisa aqui muito cruel que eu vi só em filmes mesmo. Acimenta o pé do cara e joga o cara no rio, né, para o cimento descer e afundar junto com ele. Isso aqui não é só porque não tá aqui, né, que não deixa de ser, tá falando aqui. Ou outro meio de insidioso ou cruel, tá? Ou de que possa resultar perigo comum. Vamos lá para o inciso 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso de que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, né? A traição, né? Tá claro aqui, você, tipo assim, fala pro fulano, digamos que, como que seria uma traição aqui? Agora aqui eu tô confuso, que eu tô misturando com relacionamento. Mas aqui eu acho que essa traição dele aqui é tipo quase como se fosse igual a emboscada, tá? Porque eu tenho certeza que ele não tá falando traição de grupo aqui. Emboscada ou meio dissimulação, né? Você finge que tá passando mal e quando a pessoa sai para te ajudar, né? É muito comum, acho que isso na estrada, né? Tipo assim, a pessoa se finge que tá acidentado ou não, e aí quando o outro para ajudar ele, né? Ele tá dissimulando uma coisa.
ou outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, né? Você espera o ofendido virar de costa para, digamos que, fazer toda a ação sem ele ter como se defender. Inciso 5º, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro meio. Para assegurar a execução, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Você não, né? Porque nós estamos estudando aqui, eu penso que todo mundo aqui tá para uma área mais, né? Não vai estar usando isso aqui. Mas vamos supor que um indivíduo ele rouba um celular de uma pessoa e sai correndo. Aí essa pessoa sai correndo atrás e ele, com medo dessa pessoa pegar ele dá um tiro e mata ela. Ou seja, para assegurar a execução, né, que foi o roubo, ele pegou e matou essa pessoa ou deu um tiro nela justamente para assegurar o que ele já tinha feito ali, né? Para assegurar o seu ato criminoso. A ocultação, né? A impunidade ou vantagem de outro crime. Ou seja, você tanto ocultar, né, a vantagem de outros crimes aqui. Espera aí que eu vou dar uma pesquisadinha melhor, porque eu tô achando isso muito vago. Isso é mais ou menos o que eu tava falando aqui mesmo, tá? Mas aqui você mata alguém, né? Nós estamos na área de homicídios, né? Então aqui você mata alguém para segurar a vantagem, né? Vamos supor, você roubou um carro, aí a pessoa tá, uma moto, aí a pessoa tá correndo atrás de você e você mata ela para ela não te pegar. Ou depois, ou antes, na verdade, né? Muitas vezes você vê que o cara é grande, você já chega a dar um tiro nele para não ter como ele, né? Já mata ele no começo para não ter como ele pegar você. Para ocultação, vamos supor, você mais um comparsa escondeu uma quantia grande de dinheiro em tal lugar. Aí no final disso você pega e mata ele pra, né, pra ficar oculto, pra ficar só você. Só você saber, você matou aquela pessoa pra ficar oculto. Então a impunidade, aqui é a mesma coisa, vamos supor que o pessoal chama isso aqui de queima de arquivos. Né, você matou certa pessoa e você viu que tal fulano viu. Aí você volta no outro dia ou tenta arrumar algum meio para matar essas pessoas para que elas não lhe dedurem, né, testemunhas, essas coisas assim. Ou vantagens, né? Vamos supor, você mata porque quer dinheiro, né? Porque quer alguma vantagem, né? Ou outro crime, né? Você matar referente a outro crime, pena de reclusão. Aqui vai ser reclusão, tá? De 12 a 30 anos. Isso é quase uma das maiores penas que nós temos aqui, tá? Mas infelizmente temos outras penas maiores, né? Como o feminicídio 121A. Isso é maior que isso aí, tá? Então tá aqui, né? Deixa eu ver, tem mais? Tem mais. Vixe, não acabou por aí não. Temos o feminicídio aqui, né? Incluído pela lei tal. Esse daqui foi revogado. Esse aqui eu não sei o que é isso, ele não falou nada. Vamos para esse aqui o A aqui. Autoridade ou agente descrito no caput do artigo 121, 142 na verdade, 144 da Constituição Federal. Integrantes dos sistemas prisionais e das Forças Nacionais de Segurança Públicas, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parentes sanguíneos até o 3º grau, em razão desta condição. Então aqui o homicídio a agentes de segurança pública, por eles serem agentes de segurança pública, né, ou aos seus parentes, né, seja até o 3º grau. Vamos supor, o cara tem raiva do delegado, aí ele pega e sequestra a filha do delegado e mata por causa disso. Ou seja, ele não tem nada contra a moça, né? Ele matou ela porque ela é filha do delegado, e ele só matou aquele cara porque ele é delegado, porque se ele não fosse nada também ele não teria. Então esses crimes aqui também vão ser enquadrados aí como crimes hediondos. Membros do Poder Judiciário, do Ministério Público ou da Defensoria Pública
Só voltando aqui em cima, tá? Tem que ser referente à função dele, né? Vamos supor, esse delegado aqui, o cara pega e sequestra a filha do delegado e mata. Mas ele não mata porque ele é delegado. Vamos supor que ele matou ela porque descobriu que o delegado tem um caso com a mulher dele. Ele não matou porque ele é delegado, descobriu porque ele descobriu uma infidelidade. Não exatamente tem que ter a ver com o cargo dele, tá? Membros do vamos para o B aqui agora, a linha B. Membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que trata o artigo 131 e 182 da Constituição Federal, ou oficial de justiça no exercício da sua função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão desta condição. Ou seja, aqui também vai ser o mesmo critério aplicado aos policiais, vai ser aplicado aos agentes públicos, inclusive por afinidade, né? Porque vamos supor, lá tá falando parente sanguíneo. Vamos supor que aqui tem um cara da família que o pessoal chama de tio, mas na verdade ele não é tio. Ô tio, faz isso. Ele é só um amigo da família. Ele é, inclusive, ele é só uma afinidade, né? Se alguém pegar esse cara e matar também só por causa disso, né? Ele também, esse criminoso também vai ser julgado por isso, tá? E lembrando que ambos aqui também, eles incluem as crianças adotivas, tá? É porque como aqui falou só consanguíneo, muita gente pode entender, então quer dizer que se tiver dois filhos, um for de sangue e outro for adotivo, e eu sequestrar o filho e matar, então não dá em nada? Não, é a mesma coisa. Inciso 8º. Com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Você pegar e matar alguém com uso de arma restrito ou proibido, né? É um crime hediondo. Matou com arma. Vamos supor que em vez do cara matar com a .40, ele mata com a 380. Aí não é crime. O legislador às vezes é bastante engraçado certas coisas. Homicídio contra menor de 14, né? Isso aí. Homicídio contra menor de 14 anos. Oxe, tem duas vezes. Tá. Aqui é só o título. Homicídio contra menor de 14 anos. E o 10º, inciso 10. Inciso 10, né? Tá falando que nas dependências de instituição de ensino, né? Ou seja, o cara vai fazer um atentado ou simplesmente vai matar uma criança ou adulto, mas tá ali nas dependências de ensino, né? É um crime hediondo. Reclusão de 12 a 30 anos, tá? De 12 a 30 anos. Reclusão. Aqui é o parágrafo 2. A nossa lei ela não inseriu o parágrafo 2A, tá? Ele só inseriu o parágrafo 2. Então todos esses que eu falei aqui do parágrafo 2, né? Dos crimes qualificados são crimes hediondos. Vamos voltar aqui para nossa lei então, né? Inciso A da nossa lei de crime hediondo tá falando o seguinte: a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Interessante, gente, tá falando aqui, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima do artigo 122, do artigo 129, parágrafo 2, e lesão corporal seguida de morte do artigo 129, parágrafo 3, quando praticadas contra quem? Aí que tá falando. Interessante que esse daqui ele vem falando, tá? Não foi nem preciso ir lá. Contra autoridades ou agentes descritos nos artigos 121, né, e 144, os integrantes do sistema prisional, tal, seus parentes, cônjuges sanguíneos até terceiro grau. Então, a lesão corporal gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, tá, é um crime hediondo. Gravíssima, né? Você sabe com gravíssima? Vamos lá na gravíssima lá.
A gravíssima é 129.2, né? Cadê? Lesão corporal de natureza grave. Lesão corporal, morte. Tá falando o que? Cadê? Lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Parágrafo 2. Parágrafo 2. Então vamos lá no parágrafo 2. Então aqui são as que são de natureza gravíssima, tá? Então, se por acaso ocorrer incapacidade permanente para o trabalho, tá? Incapacidade permanente para o trabalho, pessoal, a pessoa não pode trabalhar. Vamos supor que alguém fez uma lesão nela e tem que ser dolosa, não é culposa. Vamos supor que o cara pegou e quebrou a perna de outra de propósito. Só que depois essa perna teve que ser amputada. O cara não pode mais trabalhar. Então é uma incapacidade permanente para o trabalho. Enfermidade incurável. Vamos supor, o cara furou o olho do outro, né? Fez algum tipo que ele contraísse alguma doença, uma HIV, né? Enfermidade incurável. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função, né? O cara deu um tapa que perfurou o tímpano, o cara ficou surdo, né? Deformidade permanente, né? O cara ali a mulher jogou ácido, né? Na cara do cara, ou o cara jogou ácido na cara da mulher, né? Ou jogou água quente, fez uma deformidade ali no rosto da pessoa, né? E aborto também, né? O aborto ali também vai estar como essa aqui dentro desses crimes hediondos. Reclusão de 2 a 8 anos. Beleza, vamos voltar para a lei. Então, todos esses crimes aí, se forem cometidos aqui contra autoridades, né? Daqui do caput do 120, 142 e 144, vai ser crime hediondos. Se forem cometidos contra as autoridades aqui do 131 e 132, né? Que é os juízes, defensores públicos, etc., vai ser hediondo. Se forem cometidos nas dependências de instituição de ensino, né, vai ser crime hediondo. E aqui vai ser o seguinte, ó, no inciso B, ele vai estar falando que feminicídio. E aqui ele está falando o artigo todo, tá? O artigo... Cadê o artigo? Momento... Aqui, ó. Vamos ver até onde ele vai. Ele vai até aqui. Então aqui ele está falando o seguinte, ó. Inciso B. Inciso 1B, na verdade. Feminicídio. E aqui ele fala o artigo todo, tá? Muitas vezes quando ele não é o artigo todo, ele fala, ó, artigo 121, tal, inciso 1, 2 e o 3. Vamos supor que esse artigo tem o inciso 4, 5, 6... Ele especificou que ele só quer o artigo 1, 2 e 3. Aqui no caso ele só colocou o artigo todo. Então significa que todo esse artigo aqui, ó, vai ser a lei de feminicídio, né? Que é o homicídio contra a mulher, em razão dela. Todo esse crime aqui vai ser hediondo, tá? A matar a mulher por razão da condição do sexo feminino, né? Então pena reclusão de 20 a 40 anos. Esse é o maior crime que nós temos até hoje, né? Inciso 1º, considerar-se que a razão da condição do sexo feminino quando o crime envolve o que? Violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Parágrafo 2. É esse crime aqui, tá? Eu não sei se eu... Se quiser dar uma olhadinha nele aí, porque nós vamos trabalhar ele depois, tá? Então... Não, vamos ler, já estamos aqui. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado durante a gestação, né? Nos 3 meses posteriores ao parto, né? Então, não só durante a gestação, quanto depois que a mulher já teve a criança, os 3 meses depois. Vamos supor que 2 meses depois o cara matou a mulher. Não, vai ser considerado crime hediondo.
ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pela pessoa com deficiência em qualquer idade. Então vamos supor, o cara matou a mãe do filho dele, né? O cara matou uma mulher que não era mãe, mas era responsável. Então tá aí. Contra menores de 14 anos, né? Ou maiores de 60 anos, com deficiência ou portadores de doença degenerativa, que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Na prestação física ou virtual na prestação física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. O que é isso? Vamos supor, o cara matou a mulher na frente do filho. Ou então foi por vídeo chamada, né? Então foi na presença, né, do ascendente ou descendente. Descendente é filho, né? Ascendente é pai e mãe, quem veio primeiro, né? O cara matou a filha, o cara matou a mulher na frente dos pais dela, né? Na frente dos ascendentes ou na frente dos filhos, isso aí. Inciso 4. Em descumprimento das medidas de urgência previstas, né, lá na lei da Maria da Penha. 5º, nas circunstâncias previstas nos incisos 2, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121. Aqueles motivos lá, motivo furto, topo, essas questões aqui. Se matar, aqui é mulher, tá? Se matar a mulher, vamos supor. Inciso 3º. O que tá falando aqui o inciso 3º aqui? Pela decisão... Não, voltei demais. Inciso 3º aqui. Com emprego de veneno, de explosivo e tal, né? A traição e emboscada, para assegurar a execução de tal. Se matar a mulher em referência nessas circunstâncias ali, né? Crime hediondo. Na verdade, praticamente, a única coisa que não vai ser crime hediondo aqui é só se você não conhecer a mulher, só. Coautoria. Não entendi isso aqui. Tá, ele tá explicando coautoria. A máquina tá nesse inciso aqui, tá? Mas tá dentro, né? Então tá. Vamos lá, coautoria. Comunicam-se ao coautor ou participante as circunstâncias pessoais elementares do crime previsto no inciso 1º desse artigo. O inciso 1º é: considera-se a razão da condição do sexo feminino e tal. Então vamos supor, você matou uma mulher, mas você sabe, vamos supor que você combinou com a mulher, ela te pagou para você levar ela a tal lugar que ela ia matar a mulher. Vai se comunicar, por mais que você só dirigiu o carro, no final das contas você vai pagar como um homicídio, porque você sabia que ela ia matar. Então essa questão vai se comunicar para você e você vai responder com homicídio igual, tá? Se for feminicídio, etc, vai ser igual. Eu não sabia, ela só me pediu para levar até o lugar. Ok, se você não sabia que ela ia fazer isso, ok, agora se você sabia, vamos supor, tal colega seu pede para você levar ele a tal casa, que chegar lá ele vai roubar uma mulher que tá lá na casa. Aí você leva esse cara até lá na casa, né? Aí chegando lá, ele entra lá, rouba a mulher e no final e depois ele muda. Opa, agora eu vou estuprar, né? Ele pega e estupra a mulher. Não só ele cometeu, né, vários crimes ali. Você, por mais que só pilotou o carro, você vai responder só por roubo, tá? Artigo 157. Porque você não sabia que ele estuprou ela. Você não estava combinado. Eu vou lá e vou estuprar ela. Agora, se desde o começo ele falou, não, vamos lá, que eu vou lá, vou roubar ela, vou estuprar ela. Aí você vai responder por todos os crimes junto com ele. Mas eu nem saí do carro. Justo, você nem saiu do carro, mas você sabia de tudo. Então, é isso aí. Artigo 121 UA. Vamos pular para outro aqui agora. Roubo. O roubo, todas as etapas, tá? Então, vamos lá aqui. O roubo. Aqui, roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, né? 157, inciso 2. Não, parágrafo 2, inciso 5º. Vamos lá.
157, inciso 2, parágrafo 5º, esse aqui, certo? 157, parágrafo 2, inciso 5º. Se o agente manter a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Ou seja, o cara vai assaltar uma farmácia, aí pega os atendentes, né, coloca tudo dentro de uma sala e tranca eles lá dentro da sala, né? Ele está restringindo a liberdade deles também, enquanto pratica, né, o artigo 157 aqui. Limiar B. Limiar B está falando o seguinte: circunstâncias pelo emprego de arma de fogo. 157A, 157A, parágrafo 2, inciso 1. Vamos ver o que está lá. 157A, inciso 2, né? Inciso parágrafo 2A, né? Deixa eu ver. Parágrafo 2A, inciso 1. Parágrafo 2A, inciso 1 está falando o seguinte: se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Ou seja, praticamente é como eu falei no começo. Toda vez que tiver uma arma de fogo, independente, proibido, se for restrito ou permitido, vão ser crimes hediondos. Ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, né? Artigo 157B. Aqui ele está colocando todo o artigo aqui, né? O B está falando assim: se a violência ou grave ameaça, marcar logo tudo aqui. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Parágrafo 3º. Não, ali é só o parágrafo 2º que ele falou, né? Então, parágrafo 2º B, parágrafo 2º B foi esse aí. Vamos para a linha C. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte do artigo 157, inciso 3º. Agora vamos entrar no inciso 3º, né? 157, inciso 3º, tá aqui. Se da violência resultar lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Inciso 2º. Se resultar morte, né, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Beleza, essa linha A aqui, linha C da lei de crimes hediondos. Vamos para o nosso inciso 3º, né? Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Extorsão qualificada pela restrição da vítima, né? Ocorrência de lesão corporal ou morte. Então, se houve artigo 158, parágrafo 3º. Então, se o pessoal, né, fizer, vamos ler aqui. Então, se o pessoal fizer isso aqui, né, vai ser considerado crime hediondo. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, isso aqui é o sequestro, tá? Ele sequestra para depois pedir. A pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resultar lesão corporal grave ou morte, aplica-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente, né? Ou seja, né, se acontecer lesão corporal ou morte, aí aqui aumenta mais ainda. Aqui está falando aqui no parágrafo 2 e 3 do 3º aqui. O que está falando aqui? Se o fato resultar lesão corporal de natureza grave, lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 17 a 24 anos. Se resultar morte, né, pena reclusão de 24 a 30 anos. Vamos voltar lá. Ok, voltamos aqui para a lei de crimes hediondos. No inciso 4º agora. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, né?
inciso 59 e parágrafo 1, 2, 3 foram esses que nós acabamos de ler, né? Nós só não lemos um. Então vamos ler logo tudo aqui então. Artigo 159. Vamos ler logo tudo. Tudo não, né? Porque ele falou que é só o 1 até o terceiro. O 1 e o terceiro nós já lemos, então vamos ler só o artigo e depois o 1. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem, com condição ou preço do resgate, pena de reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se o sequestro durar mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60, anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, pena de reclusão de 12 a 20 anos. Ou seja, aqui é alguns agravantes, tá? O sequestro ele já tem essa pena meio alta, mas se ele for cometido, por um sequestro aqui, só que em menos de 24 horas liberar a vítima, tá? Aí não tem esse aumento de pena. Deve ser esse aumento aqui que o pessoal confunde, né? Eles falam que, não, que se for 24 horas é sequestro, se for menos de 24 horas é não sei o que. Não, aqui é só um agravante, tá? Se o sequestrado é menor de idade ou maior de 60, ou se for bando, tá? Se for bando. O sequestrado foi liberado 15 horas depois, o sequestrado tinha 25 anos e era só uma pessoa. Ou seja, então não vai ser só uma pessoa que fazia parte do crime, que sequestrou ele. Então não vai entrar nessa agravante aqui, vai ser só essa pena aqui, de 8 a 15 anos. Beleza, vamos voltar. Vamos ver quantos minutos nós temos aqui. Estamos indo para 1 hora. Espero terminar essa lei dentro de 1 hora. Estupro, no artigo 213, parágrafo 1 e 2. Vamos lá ler. 213, parágrafo 1 e 2. Passemos. Parágrafo 1 e 2. Então vamos lá, estupro. Artigo 113. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou participar ou permitir que com ele se pratique outros atos libidinosos, pena reclusão de 6 a 10 anos, tá? Parágrafo 1º. Se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14, reclusão de 8 a 12 anos. Se da conduta resultar morte, pena reclusão de 12 a 30 anos, Essa é o crime de estupro, que é considerado crime hediondo também, parágrafo 1 e 2. Vamos para o inciso agora 6º. Estupro de vulnerável, artigo 17A, nos incisos 1, 2, 3 e 4. Vocês estão vendo aqui, quando ele não quer o artigo todo, ele fala aqui, só os artigos que ele quer. Então vamos lá, artigo 17A. 17A, estupro de vulnerável, do 1 até o 4. Então vamos lá, estupro de vulnerável. O artigo 17A, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena reclusão de 10 a 18 anos e multa. Menor de 14, tá? Menor de 14 que ele fala é 13 anos, 11 meses, É menor de 14, não é com 14, tá? A pessoa com 14 anos já não é considerada esse crime aqui. Reclusão de 10 a 18 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que,
por enfermidade ou deficiência mental não tenha a necessidade de discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência. Vamos supor, uma pessoa autista, né? Ela não tem o discernimento completo, dependendo da pessoa, né? A pessoa autista, dependendo da pessoa até com síndrome de Down também, né? Ou da pessoa normal também, né? Vamos supor, uma mulher tá na rua bebona mesmo, não sabe de nada, não sabe? Ela não tá nas suas capacidades plenas para estar decidindo isso. Ele falou que o 2 e o 3, né? Até o 4. O 2 tá vetado, então. Então vamos lá, o 3. Se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 12 a 24 anos e multa. Gente, toda vez que for e, é que nem na questão, não sei se vocês fizeram raciocínio lógico aqui comigo, mas o e, ele é uma adição, tá? Então, toda vez que tiver aqui uma e, significa que o juiz pode colocar a pena e multa. Ele pode colocar as duas comutativamente, tá? Ou ele pode colocar só a pena, ou ele pode colocar só a multa, ou ele pode colocar as duas, pena e multa. Agora, quando aqui é o ou, aí não, é diferente. Ou é a pena ou é a multa. Ele não pode botar as duas juntas. Se falar assim, pena reclusão de 12 a 24 anos ou multa, significa que o juiz, na hora de aplicar a pena, ele vai aplicar ou a pena de cessamento de liberdade ou de fiança aqui, né? Que vai ser a multa. De fiança não, a de multa aqui. Parágrafo 4. Se da conduta resultar morte, reclusão de 20 a 40 anos. Olha outra aqui também. Essa aqui tá igual, né? Essa aqui também faz parte das maiores. Beleza, vamos voltar lá. Então, inciso 7º. Epidemia com resultado morte. Artigo 267, parágrafo 1º. Vamos lá. né? Parágrafo 1º. Então vamos lá. Epidemia. Causar epidemia mediante a propagação de germes patógenos, né? Pena reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resultar morte, a pena é aplicada em dobro. Ou seja, vamos supor que um cara, por sei lá, qualquer razão, ele cria um vírus, né? Vamos supor que ele cria um vírus chamado Covid, né? E aí ele espalha esse vírus, sei lá, por qualquer razão. Ah, não, porque o mundo tem que acabar, porque todos são pecadores. E ele vai cair nessa pena aqui, tá? Reclusão de 10 a 15 anos. Se ele fizer esse vírus e espalhar. Porque quando é só num país ou numa localidade, é epidemia. E quando o vírus se espalha pelo mundo todo, né? Aí fala pandemia. Mas só é uma questão terminológica aqui. Ele espalhou, mas ninguém morreu, beleza, 10 a 15 anos. Agora ele espalhou e uma pessoa morreu, tem que ser pelo menos uma, tá, gente? Ah, não, morreu 500.000, vai aqui. Agora, se pelo menos uma pessoa morrer, aqui, ó, se do fato resultar morte, a pena é aplicada em dobro, tá? Então vamos supor aqui que ele foi condenado a 15 anos e uma pessoa morreu, 30 anos, tá? Ah, William, será que cada pessoa vai ser assim? Não, acho que é só se morrer uma, se morrer 1 milhão, acho que vai ser tudo igual também. Tudo igual que eu falo assim, não vai aumentar mais não. Cada pessoa que morrer aumentar 15 anos, acabou ele, tá? Fudido. Vamos lá. O inciso 7º foi vetado, né? Vamos pro inciso 7º-B. Esse aqui parece ser um pouquinho grande. Dando uma espirrada aqui. Eita. Tá vendo? Já pode ser condenado por espalhar possível pandemia. Então vamos lá. Inciso 7º-B. Falsificação
corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicamentos. Isso aqui é uma coisa que dá bastante pano para manga, tá? Porque isso aqui é derivado de uma legislação de pessoas que tentam falsificar medicamentos. Em 2014 teve uma alta de um crime que foi sobre a tal da fosfocetanolamina. Eu não sei se muitos de vocês conhecem, mas o pessoal informava que esse medicamento, né, a fosfocetanolamina, que eu até investiguei um pouco adentro também sobre isso, ela não tinha muitas coisas a mais, mas o pessoal falava que ela curava câncer, tá? E começaram a vender horrores dela. No final, todo mundo, as pessoas sabiam que ela não curava era nada, né? Só que isso era uma ilusão, né? Muitas pessoas compravam achando que iam ser curadas e não eram curadas. Então, essa legislação aqui, ela vem punir isso. Vamos supor que, não no caso só de enganação, mas também no caso de verdade. Vamos supor que tem um medicamento que é usado em tratamento de câncer. Aí o pessoal falsifica ele e começa a mandar outro conteúdo, tá? Vou dar um exemplo da Covid. Vamos supor que em algum momento da Covid muita gente pegou e começou a colocar só água destilada dentro das vacinas, para as pessoas acharem que aquilo ali era uma imunidade. Também vai cair nesse crime aqui, tá? O ruim é que esse crime aqui é muito abrangente, tá? Vamos lá, 233, né? Tá falando muita coisa aqui não. O ruim é isso aqui, ó. É isso aqui que parece que é o ruim, ó. Olha o que tá falando no parágrafo 1º A. Inclui-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, matérias-primas, né? Ok. Medicamentos, tudo ok. Matérias-primas, ok. Insumos farmacêuticos, ok. Cosméticos. Gente, cosméticos. O que é isso? Batom, pó, aquele brush. Quer dizer que uma pessoa que, sei lá, começar a criar um batom vai responder por crime de hediondo. Produtos saneantes, né? Vamos supor, uma pessoa tá adulterando um sabão, né? Tem muita gente, principalmente no interior, que tem o meio de fazer aquele sabão. Como é que é o nome daquilo lá? Faz aquelas bacias de sabão, faz um sabão grande. Esqueci o nome. Então, gente, essa lei aqui, por mais que tenha muitas qualidades, ela tem umas besteiras também aqui, tá? Tem umas besteirinhas nela aqui. Então, vamos pular. Vamos para o inciso 8º. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de crianças ou adolescentes, ou de vulneráveis, tá? Então, aqui tá sendo bem claro, tá? É a favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de crianças ou adolescentes, tá? Ou de pessoas ou de vulnerável. Vamos supor, a pessoa ela tem 22 anos, mas você sabe que a pessoa ela não bate bem na cabeça. Vamos supor que a pessoa é autista. Aí você tá lá, né? Digamos que você é dono de um bar e deixa essa pessoa lá. Ou então você sabe que aquela é um adolescente ou é criança e ela tá lá e você tá descendo ela lá, tá utilizando ela lá. Então, isso aí você vai pagar como crime hediondo. É o artigo 18b, parágrafo 1 e 2. Vamos ler lá, que é bom nós estarmos lendo todos esses artigos aqui. Como é que é mesmo? Artigo 18, né? Vamos voltar. Artigo 18b. É o 18b, né? Inciso 1 e 2.
Então tá aqui. Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha necessidade de discernimento para a prática do ato. Facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone, né? Então, a pessoa muitas vezes quer largar e você, não, vamos, fica aqui, é melhor do que trabalhar, né? Você está impedindo, né, ela de abandonar. Não, vamos, reclusão de 7 a 16 anos de multa, tá? E no inciso terceiro, segundo também que ela fala, no inciso primeiro e segundo, né? O inciso primeiro foi revogado e tem aqui o segundo, que ainda tem outros incisos aqui nele também, tá? O inciso segundo fala o seguinte: incorre nas mesmas penas quem praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos na situação descrita no caput. Ou seja, não é crime você praticar ato libidinoso com um menor de 14, não. O que ele está falando aqui é crime se você sabe que aquela pessoa está lá se prostituindo e você vai lá se aproveitar disso, tá? Artigo 2. Não é que eu esteja protegendo nada não, tá, gente? É porque a gente tem que explicar bem a lei. Ah, o William toda vez que... Né, é porque deve estar usando. Não é porque eu faço isso, não. É porque é bom a gente explicar bastante bem a lei, porque nesses detalhes aí que a lei vai te pegar, né? Na lei que eu falo, a banca, tá? O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique as práticas referidas neste artigo. Ou seja, todo mundo vai rodar. Não adianta, eu só sou o gerente. Não, vai todo mundo. Inciso 9. Tá falando o seguinte. Vixe, ainda tem um pouquinho aqui ainda. Vamos continuar então. É uma hora e 2 aqui, vamos continuar. Inciso 9. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Do artigo 155, parágrafo 4. Gente, isso aqui é muito engraçado, tá? Porque o furto com emprego de explosivo, ele é considerado crime hediondo, tá? O roubo com emprego de explosivo, não. E aqui ele está falando também que não necessariamente precisa ser um explosivo, mas se você arrumar algum artefato que seja análogo, né, a isso, né, que exploda também, vai responder pelo mesmo crime. O engraçado disso aqui é o seguinte, que vamos supor, um assalto a banco. Os caras chegam lá, colocam o explosivo no banco e explode. É um crime hediondo? Não. É porque já está se utilizando armas, tá? Mas vamos supor que não fosse o caso. Eles não responderiam por crime hediondo, tá? Agora vamos supor que é um furto. O furto é hediondo, tá? Então, deixando bem claro, o roubo com o emprego de explosivo não é crime hediondo, tá? Ele é crime hediondo porque está usando arma, não por causa do emprego de explosivo. Agora o furto com o emprego de explosivo é crime hediondo, tá? Então, se a banca vem falando assim, de acordo com a lei 8.072 de 90, o roubo com o uso de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum é considerado um crime hediondo? Não é, tá? É só o furto. E aí você tem que entender também a diferença de furto, tá? Você sabe qual é a diferença de furto para roubo? Então dá uma olhadinha lá, que aí vai estar. Vamos ler esse artigo aqui só para nós ficarmos atentos. 155, parágrafo 4A. Opa, voltar. Cento e 155, parágrafo 4A. Então, o parágrafo 4A tá aqui falando o seguinte, ó. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo. Isso aqui não falou nada de
de anormal para nós não. Nós precisamos saber não. Então vamos lá aqui para o inciso 10. Induzir, instigar o auxílio ao suicídio ou ao automutilação realizados por meio de redes sociais, de computadores, de redes sociais ou de transmitidos em tempo real. Artigo 122. O artigo 122, parágrafo 4. Vamos ver lá o que está falando no artigo 122, parágrafo 4. Esses crimes aqui, gente, geralmente é aquele questão lá da baleia azul, esses crimes referentes mais modernos, né, de suicídio, essas questões assim de adolescente, que a lei está abrangindo agora. 122, caput e parágrafo 4. Então é tanto o caput quanto o parágrafo 4. O caput é o seguinte aqui, ó. Induzir ou instigar alguém ao suicídio ou a prática de automutilação. O que é automutilação? Muitas vezes você não tá falando para a pessoa se matar, mas muitas vezes você está falando para a pessoa se cortar. Tem aquelas pessoas que ficam cortando o pulso, aquilo lá também é crime. Ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Às vezes a pessoa está falando assim, nossa, eu queria cortar meu pulso aqui. A pessoa não quer se matar, quer só ficar fazendo sua automutilação. E você fala, ó, toma aqui uma Gillette. É mais ou menos isso. Aí, pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Ele falou que o parágrafo 4 também, tá? Parágrafo 4 então tá falando o seguinte: a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de redes sociais, computadores sociais e transmissão em tempo real. É isso, não aumentou muita coisa, mas é bom a gente estar por dentro. Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. Artigo 148, parágrafo 1. Nossa, vou ter que acelerar aqui, gente, porque senão esses artigos não tá falando nada demais também. Quando chega lá tá falando só o que tá falando aqui. Inciso 12. Tráfico de pessoas cometido contra crianças ou adolescentes. Pai, será que é só contra crianças e adolescentes? Sei não, hein? Essa daqui eu vou até perguntar pra IA. Deixa eu ver o que ela vai me falar aqui. Vai. Já imaginou? Essa é uma excelente pergunta, tá? O tráfico de pessoas, tal. A resposta é direta de acordo com a legislação atual, 8.000, tal. Sim, o tráfico de pessoas só é considerado crime hediondo quando a vítima é criança ou adolescente. O tráfico de pessoas em geral contra adultos não é hediondo. Nossa, que coisa, hein? Estranho, né? É isso aí. Então, tráfico de pessoas. Onde era que eu tava? A pena é aumentada no Código Penal, né? Aqui. Agora sim, eu tô na lei de crime hediondos. Então aqui, né? Tráfico de pessoas cometido contra crianças e adolescentes somente é crime hediondo, tá? Se for contra maiores de 60 ou maiores de 18 não é hediondo, tá? Parágrafo único. Considera-se também hediondos tentados ou consumados. Isso aí. O que se considera? O crime de genocídio, né? Previsto nos artigos 1, tal, da lei de terrorismo, né? Na lei de genocídio, na verdade. O que é genocídio, gente? É como se fosse alguém que estivesse tentando destruir um povo, ou o seu, né? Ou de outros. Inclusive, até o pessoal estava culpando o Bolsonaro sobre esse crime, né? Porque eles falavam que o Bolsonaro tinha intuição de... Ele era um genocida porque ele queria matar seu próprio povo, não comprando vacina. Essas coisas, esses esquisitos assim. Parágrafo, inciso 2º. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo
de uso proibido previsto no... Ou seja, é aquilo que eu falei no começo, né? Se você tá com a arma de uso restrito, ela não é um crime de hediondo, tá? A não ser se você esteja utilizando ela para furtos, para outras coisas. Agora, só você tem em casa, ela não é um crime hediondo. Agora, a arma de uso proibido, ela é tanto crime hediondo, tanto você ter só guardado, quanto você tá usando ela para crimes, né? Isso aqui é muito comum. O pessoal pega aquelas marretas, né? Colocam elas parafusadas e dão um espacinho para colocar um balote ali, uma munição de espingarda ou uma munição de outro calibre, né? Os balotes. Então, ou seja, aquilo ali é uma arma proibida, é uma arma dissimulada, tá? O crime de comércio ilegal de armas de fogo, né? Também vai ser um crime hediondo. O crime de tráfico internacional de armas de fogo, acessórios ou de munições. Inciso 5º. O crime de organização criminosa, quando diretamente à prática de crimes hediondos ou equiparados, tá? Então, literalmente, quando for uma organização com crimes desses que já está aqui no código, né? Vai estar aqui. Esse daqui é interessante também, né? No inciso 6º, os crimes previstos no decreto tal, né? Que é o Código Penal Militar, né? Que apresentem identidades com os crimes previstos desta lei. O que é isso? Os crimes militares, gente, que forem iguais a isso aqui, também vão ser considerados hediondos, tá? Porque muitas vezes são considerados crimes militares, eram considerados fora, né? Eram extras. Somente no Código de Processo Militar. Agora, os que forem semelhantes com esses daqui, também vão ser considerados crimes hediondos. Os crimes previstos no inciso do artigo 140, tal. Aí aqui ele não fala, né? Aí eu vou ter que ir lá agora. Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos lá. Ai, gente. Onde é que tá esse trem agora? Tem que abrir aqui, né? Para inciso 1º no 140. 140, né? Inciso 1º. Incorre nas mesmas penas quem agenciar, facilitar, recrutar, coagir ou de qualquer outro modo intermediar a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas do caput deste artigo, ou ainda quem com estes contracena. Isso aqui é o seguinte, tá? É de pedofilia, tá? Todas as cenas de sexo ou semelhantes a menores de idades é proibido, tá? Não, mas é na novela. Vamos supor aquele caso lá da Xuxa. Não sei se vocês sabem, a Xuxa, ela tem um filme onde ela contracena com a criança que, entre aspas, teriam relação sexual ali os dois. Nesta lei aqui, né, com certeza o filme é muito mais antigo que isso, mas aqui fala que isso é proibido todos os meios, né, todos os jeitos, tanto de quem agencia quanto facilita, quanto permite, ou até mesmo quem deixa, né, a criança ter acesso a isso, né, contracena, etc. Mas a criancinha de 17 anos, meu amigo. Na verdade, crianças vão até os 11, tá? Então, criancinha ali não pode não. Onde era que eu tava aqui. Artigo 2. Nossa, isso tudo aqui era só artigo 1 da lei, tá? Vamos lá para o artigo 2 agora. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins e os terroristas são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Também fiança, tá? Isso aqui, se eu não me engano, caiu, tá? O STF derrubou isso aqui.
Mas se eu não me engano, mas se vir falando lá, não, se eu não me engano caiu não. O que caiu não foi a fiança não, o que caiu na verdade foi a, a cumprir toda a sentença presa, né? Ou iniciar a sentença em regime fechado. Isso aqui, fiança tá ativo, tá? A pessoa pode responder em liberdade até sem fiança, mas não pode cobrar fiança. Inciso 1º do artigo 2º. A pena por crimes previstos neste artigo será cumprido inicialmente em regime fechado, tá? Antigamente era outro artigo que tinha aqui, tá? Antigamente era assim: a pena prescrita neste artigo será cumprida totalmente em regime fechado. Aí o pessoal mudaram, né? Aí colocaram inicialmente em regime fechado. Mas o STF, se eu não me engano, ele derrubou isso aqui também, tá? Ele falou que o juiz que tem que avaliar, né? Então, dependendo do caso, né? Se a questão falar sobre jurisprudência, é bom você estar dando analisada. Agora, se falar de acordo à lei de crimes hediondos, é fechado, tá? Inicialmente fechado. Parágrafo 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. É aquilo que eu falei, tá? Apelar em liberdade, que ele está falando que é responder em liberdade, tá? Em caso de sentença condenatória, vamos supor, foi condenado na primeira instância. Aí na primeira instância mesmo o juiz decidirá fundamentalmente, né, dependendo do crime que a pessoa praticou, né, se o réu poderá apelar em liberdade. Ele apelar para a segunda instância, né? Mas ele poderá apelar em liberdade ou ele deverá apelar preso, né? O caso do Lula. O caso do Lula, quando foi condenado pelo Moro, né? Se eu não me engano, ele foi condenado na segunda instância, só que o juiz decidiu que ele já deveria apelar preso, tá? Então ele foi preso, e aí preso ele estava, né, pedindo ali, esperando aqui a sentença dos outros tribunais saírem. Parágrafo 4. A prisão temporária sobre a qual dispõe a lei, aí vai ter a prisão de lei temporária, né? Que geralmente essa é uma lei aplicada geralmente no inquérito policial, que nós vamos ter uma aula sobre ela. Tá falando aqui o seguinte: nos crimes previstos neste artigo terão um prazo de 30 dias prorrogados por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, a lei de crimes ali, a lei temporária, ela tem um certo tempo, né, que a pessoa ela pode responder, que ela esperar o inquérito, tanto presa ou solta, né? Se a pessoa estiver solta, ela responde mais dias. Se ela estiver presa, o inquérito tem menos tempo, né? E aí esse artigo está falando o seguinte: ok, mas quando for em crimes hediondos, o inquérito, né? A pessoa pode ficar presa ali até 30 dias. E se a autoridade policial achar por bem, né, ele pode solicitar o juiz e o juiz vai avaliar também e pode prorrogar por mais 30 dias, ou seja, o máximo que a pessoa pode ficar em prisão temporária é até 60 dias, no caso da prisão por crimes hediondos. Artigo 3º. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade cuja permanência em presídios estaduais ponham em risco a ordem ou incaluminidade pública. O que é isso? Muitas vezes o Fernandinho Beiramar tá fazendo uma auê lá no Rio de Janeiro, o pessoal pega e manda para um presídio de segurança federal lá em Manaus, lá no meio do mato, né? Isso aqui geralmente é os presídios federais. Aí é o contrário, é o tal do Zezinho que tá fazendo bagunça lá em Belém. Pega o cara, manda lá pra uma prisão de segurança máxima lá no sul, entende? Então é mais ou menos isso que esse artigo tá se referindo. Artigo 4 foi vetado. O artigo 5 aqui, ele já começa a acrescentar algumas coisas aqui, né? O artigo 5º, ele fala que ao artigo 43, né, do Código Penal é acrescido os seguintes incisos. Inciso 4.
cumprido mais 2/3 da pena nos casos de condenação por crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecente e de drogas afins, e terrorismo, se a pena não for reincidente específico em crimes desta natureza. Eu não sei o que esse crime ele tá falando, na verdade, né? O que esse artigo tá falando. Deixa eu ver aqui se tem muita coisa. Eita. Se eu não me engano, eu não vou falar esse artigo aqui, porque com certeza nós vamos passar ele quando nós formos fazer a aula do Código Penal. Então, vamos ver o que os outros estão falando aqui. Artigo 6º. Tá fazendo mais outra acrescentação aqui, né? Tá acrescentando no artigo 157. Se da violência resultar lesão corporal grave, penal de redução, tal. Esses outros artigos aqui, como eles estão fazendo só acrescentamento aqui, nós não vamos ler não, tá? E com certeza a banca não vai cobrar isso aqui. Eu pelo menos eu nunca vi. Já imaginou uma questão dessa? Questão A. É correto afirmar que o crime de lei hedionda acrescenta o inciso B no artigo 123? Rapaz, acho que isso aqui é difícil, tá? A maioria dos códigos aqui, eles estão só fazendo isso. E aqui, deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. O artigo 9, a pena fixada. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. O artigo 8. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo não sei o que, quando se tratar de crimes hediondos praticados, tortura, tráfico, entorpecentes, drogas ilícitas. Parágrafo único. A participante e a associação que denunciar. Ah, tá, isso aqui é interessante. Aqui, ó. Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelo, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. O que é isso? É o CIS 9. Vamos supor que tem um grupo de criminosos que sequestraram uma criança e a polícia pega um deles, né? E aí ele pega, não, beleza, mas eu quero falar, mas eu quero ter direito à redução, né? Aí vamos, não, beleza, se você der informações confiáveis e aqui na frente vai falar alguma coisa sobre isso, aí sua pena vai ser reduzida. Aí vamos supor que ele fala, não, tá bom, na verdade nós somos 4, a quadrilha são 4 pessoas, a criança tal tá na rua tal, na casa tal, assim, assado, né? Ele tem que dar todas as informações para ele ter esse benefício aqui, tá? De redução de pena. Artigo 9, tá falando o seguinte: as penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados, parágrafo único, tal, Código Penal são acrescidas da metade, respeitando o limite suspeito de 30 anos. É a vítima em qualquer hipótese referida no... Nossa, isso aqui eu não entendi, foi nada. Artigo 10 aqui, ver se tem alguma coisa. Passa a vigorar? Ah, não. Tá só falando outra coisa aqui. Parágrafo único. Os prazos e procedimentos serão contados em dobro quando se tratar de crimes previstos. É isso aí mesmo. Artigo 2 desta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 13 foi revogado. Então, 25 de junho de 1990 entrou em vigor, né, com o senhor Fernando Collor, a lei dos crimes hediondos. Então, essa aqui foi a aula de crimes hediondos, né? Possivelmente, se eu achar que porventura eu achar melhor atualizar ou fazer de outro modo essa aula, né, eu posso ter mais atualizações nessa aula aqui. Mas eu acho que de momento aqui já tá de bom tamanho pra gente, tá? Gente, eu tenho 5 minutinhos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos responder questão para aí dar uma hora e meia. Então vamos responder questão dessa questão.
dessa matéria que nós estudamos aqui. Pedir para ele fazer aqui 5 questões, não sei se vai dar, não, 5 não, vou pedir para ele fazer 3, aí vai dar tempo. Faça 3 questões da lei. E olha lá se der tempo, né? Vamos, filho, é pra hoje. Bora. Vamos lá. Questão número 1. De acordo com a lei, né, os crimes hediondos, a prática de tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de quê? Isso aqui foi falado tanto na aula de tortura, né, quanto nessa aula aqui. São suscetíveis. Letra A. Ação de anistia, graça e indulto. B. Progressão de regime mais suscetíveis de fiança. C. Indulto mais suscetíveis à fiança. D. Liberdade provisória mais suscetíveis de graça, né? Dá um pausa aí e tenta responder. A nossa aqui vai ser a letra A, tá? Suscetíveis de graça, anistia e indulto, tá? Vamos para a outra aqui. Questão número 2. A progressão de regime de cumprimento de pena, no caso de condenação por crimes hediondos, exige o cumprimento de frações mais elevadas da pena. Qual percentual mínimo deve ser cumprido pelo réu primário se o crime for hediondo e tiver resultado em morte? Vixe, esse aqui é foda, hein? Meu amigo. Gente, resultado morte eu acho que é 40%, tá? Eu não sei se está certo não. Vamos ver aqui. 50%, ó. Muito interessante. Conforme o artigo 112, né? Incide e tal. Lei de execução penal. Mas aqui nós não estamos lei de execução penal, né? Aqui é lei de crimes hediondos. Por isso que eu achei estranho, aí. Quando nós for praticar na lei de execução penal, que vai estar se falando isso aqui. Vamos para outra aqui. Beleza. Então vamos lá aqui na outra. A Lei 8.072 de 90 e a legislação correlata equiparam os crimes hediondos ao quê? Tráfico ilícito de entorpecente, a tortura e o terrorismo. Letra B. Letra B, ó. B. Homicídio simples quando praticado em atividades típicas do grupo de extermínio. Epidemia com resultado morte e o furto qualificado pelo uso de explosivo. E C. Latrocínio e extorsão mediante sequestro. Pessoal, eu falei nisso aqui, né? Para vocês ficarem atentos. O qual desses aqui que poderia ser, tá? Eu até falei, olha, se eu não me engano eu falei na lei de tortura também, né? Que é o tal dos 3TH, né? Vai ter os 3T e vai ter o H. Os 3T, eles não vão ser hediondos, mas vão ser equiparados a hediondos. Por mais que aqui embaixo eles tenham, tá? Eu não sei nem por que eles estão, mas aqui embaixo eles estão, ó. Eu vi eles aqui agora, aqui, não sei o que. Aqui, ó. Artigo 2. Os crimes hediondos, a prática de tortura e o tráfico ilícito de entorpecente e os fins de drogas são insuscetíveis de graça, anistia, tal. Ele tá aqui na lei de crime hediondo, só que eles não são hediondos, tá? Eles são equiparados a hediondos, tá? Então, a resposta correta aqui é o seguinte, ó. A legislação correlata equipara os crimes hediondos. Então, assim, o homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ele é sim hediondo. Essa epidemia aqui, furto de explosivo, é hediondo sim. Esse latrocínio mediante sequestro, ele é hediondo. Só esse primeiro que ele é equiparado. Eu até falei assim, então qual é a diferença, filho, de equiparado e de hediondo? Não é tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma pena? Sim, mas a banca, ela vai usar essa sacanagem bem aqui, ó, para tá te pegando e te derrubar. Então a resposta correta é a letra A, tá? Equiparados são esses aqui, crime hediondos. Pessoal, muito obrigado, tá? Espero que essa aula tenha acrescentado bastante nos estudos de vocês, a leitura da lei comentada, né? E vamos agora pular para
para as próximas aulas de legislação aqui, tá? Então, tchau, tchau, até mais, obrigado.